Fazer uma oração especial agora, só pelos projetos de vida. Orei, abençoei, consagramos aqui as ofertas. Eu sei que algumas pessoas pensam assim, meu Deus do céu, como eu preciso que algumas coisas aconteçam na minha vida, Pai. Eu não sei o que eu vou fazer se esse ano isso não acontecer. Eu quero que você sentadinho mesmo, você feche os teus olhos onde você está e lembre-se no nome de Jesus, que a palavra de Deus diz assim: confia ao Senhor os teus planos e os teus projetos, confia ao Senhor os teus propósitos e os teus projetos se concretizarão. Creia nessa palavra. Você vai voltar para casa hoje diferente. Não permita que esse fogo desses 4 dias, esse fogo abençoador, este fogo da glória de Deus que te trouxe aqui, que te revelou, se apague. Faça um compromisso com Deus. Senhor, uma vez por semana eu vou estar na tua casa, ali na igreja, pelo menos uma vez eu vou consagrar esse dia a ti. Eu não vou deixar que nenhum trabalho, que nada, Senhor, nenhuma distração me tire do foco, porque nesses dias eu irei lá celebrar o teu nome e orar, Senhor, pelo meu projeto de vida. Faça este propósito com Deus, querido, recebe isso no teu coração. Você sabe que você tem que fazer um planejamento no teu coração para o teu relacionamento com Deus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar diante da tua presença cada projeto de vida, Senhor, depositado nestes envelopes. Senhor, a tua palavra diz: confia ao Senhor os teus planos e os teus propósitos se concretizarão. Confia nele. Meu Deus, não é no nosso tempo que as coisas acontecem, Pai, mas é, Senhor Deus, à medida que buscamos tua presença, nos consagramos a ti, nos dedicamos, nos humilhamos na tua presença, Senhor, é que a tua obra acontece, Pai. Então nós oramos agora, ó Deus, e colocamos cada palavra, cada frase escrita nesses papéis diante da tua presença agora, Senhor. Recebe em teu altar, ó Deus, a vida dos teus filhos, que hoje, meu Deus, com sinceridade, alguns com lágrimas, escreveram o seu projeto. Nós fazemos nessa noite a primeira oração, ó Deus, efetiva por estes projetos, e isso continuará durante todo o ano, em cada culto, aonde, Senhor Deus, ali nós oraremos e declararemos, Senhor Deus, sobre essas vidas a tua bênção, a tua glória, em nome de Jesus, pelo que nós abençoamos o teu povo, Pai, e mais uma vez nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Quantos recebem isso? Digam glória a Deus. Creia, simplesmente confie em Deus, descanse o teu coração e permita que o Senhor seja absoluto na sua vida. Faça um propósito com Ele, meu irmão. Não vem na igreja uma vez por mês, não faz isso não. Diminua, estreite mais esse período. Faça um propósito: Senhor, estarei lá, Pai, pelo menos uma vez por semana para orar, para buscar. Minha vida é tão corrida, mas quem não tem tempo para Deus vive perdendo tempo, tá? Então separa. Faça isso em nome do Senhor Jesus, é o conselho que eu te dou para a glória de Deus. Vamos nos colocar de pé, por favor. Se coloque de pé, por gentileza. Deixa eu mostrar aqui para a igreja uma placa que eu recebi semana passada. Na verdade, a honra não é para mim, tá? Isso aqui é para a Igreja Cristã de Quatro Barras. E eu quero mostrar para vocês, né, essa plaqueta, o vice-presidente da Câmara Municipal de Campina Grande do Sul, no uso das suas atribuições legais, tendo em vista o ofício 39/2019, né, 18 de novembro de 2019, de sua autoria. Confere homenagem, reconhecimento e agradecimento à Igreja Cristã de Quatro Barras. A presente homenagem reconhece e agradece seus relevantes serviços prestados ao município e à população campinense, tendo em vista as atividades sociais, religiosas prestadas pela instituição. Igreja Cristã de Quatro Barras, 18 de novembro de 2019. República Federativa do Estado do Paraná, Campina Grande do Sul. Parabéns para nós, né, irmãos? Deus abençoe vocês. Não é só eu que faço trabalho não, tá? Vamos aplaudir o Senhor por isso. Deus abençoe. Deus abençoe. Eles me entregaram no final do culto, semana passada, no final do culto, e eu acabei não podendo mostrar para a igreja, por isso estou mostrando para vocês hoje. Eu agradeço mesmo, mas não faço nada sozinho. Tudo isso é feito em conjunto com a igreja, tá? Todos nós fazemos tudo juntos aqui, tá bom? Cada um faz sua parte, a coisa vai acontecendo. Nem todo mundo vai estar no altar, mas todos nós temos uma
uma responsabilidade com a obra de Deus. Quero pedir que você, de pé, por favor, abra então a sua Bíblia no livro de Efésios 5, 22. Efésios capítulo 5, no versículo de número 22, por favor. Eu vou acompanhar ali em cima, eu prometo que eu não vou passar do tempo não, tá? Tem que cantar parabéns. Vencendo as implicações familiares. Efésios capítulo 5, no verso 22. Eu sempre aconselho o pessoal a olhar na Bíblia, né? Ler o texto na sua Bíblia. Eu vou fazer uma leitura agora, gente, corrida, tá? Daí quando nós terminarmos de ler, depois nós vamos explicar versículo por versículo e nós vamos trabalhar em cima disso aqui, tá bom? Pois bem, vós mulheres sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Mulheres não vão embora, hein? Segura aí na porta aí, ô Divan, se alguma mulher quiser que saia aí, segura aí. Já vou explicar isso aqui, tá? Fica calma. Vós maridos amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Capítulo 6, ainda no próximo, depois que pula, né? Tá. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como os seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém odiou sua própria carne. Antes alimenta, sustenta, como também o Senhor a igreja. Somos membros do seu corpo, da sua carne, dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai, sua mãe, se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Grande é este mistério, digo porém a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame sua própria esposa e a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Obrigado. Agora, aí, funcionou. Efésios 6, 1, até um pouquinho abaixo. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Vós, pais, não provoquem a ira dos vossos filhos, mas criai-os na admoestação, doutrina e admoestação do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, que a tua voz nessa noite, ó Deus de domingo, que nós separamos para estar aqui, fale comigo, fale com este homem, essa mulher de uma forma surpreendente, Pai, poderosa, profunda. Que a tua palavra, Senhor Deus, encontre pouso no nosso coração, que possamos respeitar a tua palavra, ó Deus, respeitar profundamente em tudo que nós fizermos, em nome de Jesus. Pedimos que, ó Deus, o Senhor nos dê graça, nos ajude, Senhor. Nós nos humilhamos diante de Ti, porque entendemos que não é a nós, Senhor Deus, nada é para nós, Pai, não é sobre nós, mas é sobre o Senhor, meu Deus. É o Senhor quem nos dá vida, força, saúde, para podermos viver a vida, Senhor, e Te servir. Por isso eu peço que hoje a Tua voz fale, e no nome de Jesus eu te agradeço. Amém e graças a Deus. Segure tua Bíblia um pouquinho assim, está com a Bíblia aí? Segura ela, diga bem forte comigo, diga: esta é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer, meu coração está preparado, minha mente alerta para receber a inerrante, indestrutível e poderosa palavra de Deus. Diga bem forte: eu nunca mais, a partir de hoje, em nome de Jesus, amém. Tome seu assento, por favor. Tome o seu assento, para você descansar um pouquinho e ouvir o que Deus tem para falar no teu coração. Muito bem. Eu quero primeiramente, antes de falar sobre o texto, colocar algumas coisas importantes para vocês aqui, ó. Vamos pensar em questões culturais. Olha, preste muita atenção nisso. Questões culturais. Quando eu olho para as Escrituras Sagradas, eu percebo que existem 3 dimensões de aceitação das Escrituras. A Bíblia em sua totalidade, ela é digna, isso é o que eu creio, ela é digna de toda aceitação, de toda credibilidade.
E muitos fatores bíblicos ultrapassam os limites das diferenças culturais. Outros se limitam às diferenças culturais. Não tem como discutir isso, tá bom? Não tem como, tá? Não force discutir esse tipo de coisa porque você vai perder, porque é muito óbvio que a Bíblia, em muitos contextos, não tem como você trazer a realidade cultural da época para os dias de hoje. Então, assim, algumas coisas dentro das Escrituras, em termos culturais, eu não estou falando, irmãos, de ordenanças, eu não estou falando disso, estou falando em termos culturais. Algumas coisas, elas não são aplicáveis. Não tem como você aplicar ela na nossa realidade, não tem jeito. Pense você, Paulo, certa feita, diz assim, ó, as mulheres, diz a carta de Corinto, olha o que ele fala para a igreja de Corinto. As mulheres devem ficar em silêncio. As mulheres não podem pregar de jeito nenhum, é só os homens. A igreja católica leva isso a sério até hoje. Quando eu paro para pensar nisso, eu penso em tantas igrejas que foram levantadas, sustentadas. Um grande exemplo disso é a pastora Odá de Castro. Uma mulher de Deus fora de série. Ela foi a fundadora da terceira igreja lá do bairro Água Verde. Quando ela faleceu, ela deixou a igreja com mais de 7.000 membros. Eu não sei como está a igreja hoje, mas quando ela faleceu, a igreja tinha mais de 7.000 pessoas. Quando eu paro para pensar nisso, eu entendo que, peraí, alguma coisa, Paulo falou uma coisa, a gente está fazendo outra. É porque existem questões culturais que têm que ser levados em consideração, e nós temos que, de maneira inteligente, analisar cada um desses pontos. Jesus, no seu tempo, usava muitas parábolas que tinham relação com a realidade cultural, sociocultural da época. Então, Jesus fazia uso destes recursos culturais para poder implantar a ideologia do reino de Deus de maneira simples e prática. Se fosse nos dias de hoje, eu não tenho dúvida que Jesus usaria os mesmos recursos. Ele usaria os recursos que nos tempos bíblicos não tinha, para exemplificar a mesma questão. Qual era o meio de subsistência do povo nos tempos bíblicos de Jesus? Era a pesca. Jesus, irmãos, usou diversas formas, de maneiras de falar sobre isso. A moeda da época era o dracma e muitas outras coisas que Jesus fez uso para que ele pudesse explicar a profundidade e conceitos do reino de Deus, para que o povo pudesse entender de maneira prática e aplicar isso no dia a dia, tá? Mas as questões culturais não dá para aplicar para os dias de hoje, não tem como, bom? Só que existem algumas que precisam se contextualizar à realidade atual. Esse texto, por exemplo, aqui, ele precisa se contextualizar à realidade atual. Fala para uma mulher para ela ser submissa ao marido, porque Deus está mandando ser submissa ao marido. Fala desse jeito para você ver. Aí você vai ver que você vai levar. Porque na verdade, irmãos, ela não quer obedecer. Calma. Esses tempos atrás eu fiz um casamento numa casa. Na verdade não era uma casa, era uma casona mesmo assim, num lugar, num condomínio fechado. E o pessoal, fui muito bem recebido lá. O único evangélico que tinha lá, acho que era eu. Não sei se tinha mais alguém evangélico, eram só os familiares mais íntimos, e esse pessoal eu conheço, o pai da moça de quem eu fiz o casamento, ele é um amigo meu, e ele me convidou e falou assim: Carlos, você não faria o casamento da minha filha? Nós somos católicos, mas eu percebi que você tem um conhecimento legal, você é pastor, você podia abençoar minha filha. Eu falei, não, vamos lá, e fui. E eu então peguei a Bíblia, abri e conversei com o pessoal que estava ali, agradeci a oportunidade e comecei a ler o texto. Quando eu comecei a ler o texto, eu levantei a cabeça assim, olhei para algumas mulheres. O olhar delas me fulminava, irmãos, fulminava. Aí eu parei de ler o texto e falei assim, viu, fiquem tranquilas que eu já vou explicar isso aqui. Os homens fizeram assim, ó, meu Deus do céu, que alívio. Eu ia apanhar em casa daqui a pouco, meu Deus, eu ia apanhar dessa mulher. Porque as mulheres têm uma resistência por causa do teor discursivo do texto. Sujeitai-vos, pois, aos seus maridos. Que não gosta de sujeitai-vos, pois, aos seus maridos. Na verdade, a relação de Deus com relação à mulher e o homem, a forma como Deus vê essa relação, nunca foi de subjugar a mulher ao homem indiscriminadamente, de maneira incondicional. Nunca foi isso. Se fosse assim, Deus seria um
machista de carteirinha. Deus não estaria entendendo a sensibilidade feminina em relação à necessidade que ela tem do homem. Seja submissa e está tudo certo, mas não é só isso. A palavra sujeitai-vos aos seus maridos, ela tem conexão no original grego com a palavra cooperação. Coopere, você tem que estar ao lado dele. O fato do homem ter a última palavra não é isso que deixa a mulher de fora de decisões, de forma alguma. A questão é que existe uma lei espiritual. Eu não quero entrar muito a fundo nisso, porque não é isso que eu quero falar hoje. Eu quero só te dar uma prévia para você entender um pouquinho isso. Quando se diz respeito à posição do homem em relação à mulher, espiritualmente o homem exerce uma coisa chamada sacerdócio. O homem tem autoridade sobre a esposa, tá? O problema é que esses fatores culturais, eles foram entrando em controvérsias, eles foram sendo manipulados de maneira muito errada para as pessoas, como sempre acontece, fazer uso disso para o seu próprio interesse. Você já leu lá, você tem que se submeter a mim, você já leu lá, então leia lá para você ver, se põe de joelho aí em nome de Jesus e você vai ter que me respeitar, e não é assim que funciona, não é assim. Usar a Bíblia para defender os meus conceitos ideológicos é o pior pecado que existe. O meu trabalho é defender as Escrituras e não usar as Escrituras para me defender. Quem entende isso, diga amém. Um grande problema, irmãos, abrindo um parênteses aqui, eu vou dizer para você, dos religiosos é esse. Eles são incisivos, eles são linha dura, eles batem o martelo e dizem: eu não mudo de opinião porque o meu pensamento é ele. Mas mal sabe ele que a estruturação psíquica dele é, na verdade, um crime que ele comete contra as pessoas que ele ama e que amam ele também. E ele nem se dá conta o quão complicado é para as pessoas encararem a forma como ele vê as coisas, mas ele não baixa a crista, ele se mantém firme. Não, eu sou assim, desse jeito, tem que ser assim, e não é bem assim. Porque quando se diz respeito a relacionamento conjugal, nós precisamos entender que existem fatores atuais, realidade atual. Não é você desmerecer as Escrituras, não é isso, por favor. Baixa agora a sua resistência, em nome de Jesus, se permita aprender hoje, entender isso. Nós precisamos, irmãos, usar esse artifício, a nossa inteligência para entender isso, tá? Então, em segundo lugar, algumas coisas precisam se contextualizar, como esse texto que nós lemos aqui. E nós precisamos encaixar isso à realidade atual que nós estamos vivendo. Por isso, quando eu faço casamentos, eu sempre leio esse texto e eu explico esse texto. Eu digo para as mulheres: olha, você não tem ideia como é importante você respeitar o teu esposo. E marido, você não tem ideia como a tua esposa vai ter prazer em se submeter a você quando você amar ela como Cristo amou a igreja. Sabe o que toda mulher quer? Se as mulheres discordam de mim, por favor, depois pode falar no final do culto. Não agora, tá bom? Para eu não passar vergonha, mas depois no final você pode falar. Mas todas as mulheres, e creio que isso seja invariável, elas querem um homem que esteja disposto a dar a vida por elas. Amém, irmãs? Opa! Foi um amém mais ou menos. Vamos lá, vou falar de novo. Toda mulher, na minha concepção, com esses 41 anos de carreira que eu tenho aí, de caminhada, eu entendo que as mulheres, elas, dentro de si, é inerente a ela, como eu quero um homem de verdade, que seja capaz de dar a sua vida por mim, que me ame incondicionalmente. É isso, mulheres? Opa, viu? Melhorou. Não estou induzindo não, eu sei que é isso, tá? Eu tenho certeza que é isso. Então, pare para você pensar. Agora, o último ponto importante nessas questões culturais é o seguinte, olha só. Algumas dessas questões são irrevogáveis. Quer ver uma? Amarás o teu próximo como a ti mesmo e terá cumprido toda a lei. Na época era diferente porque tinha jeito de amar. Não. Essa lei é irrevogável. Inclusive é o único jeito de se viver bem, tá? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa lei do qual Jesus falou, embora seja muito difícil, é tão difícil, sabe por quê? Porque você tenta, às vezes, talvez fazer isso do teu jeito. É Deus quem tem que te dar a graça para você conseguir amar as pessoas como elas são. Amar as pessoas como elas são. Não é uma tarefa fácil, mas absolutamente possível de ser vivida. Isso transpõe todos os limites de tempo, todos os limites culturais. Isso são questões irrevogáveis. Então tem aquelas que não tem como aplicar, como eu falei agora há pouco. Mulher não falar, claro que mulher fala, que naquela época, quando Paulo escreveu essa carta, especificamente à igreja de... Obrigado, Coríntios. Muito. Quem falou?
Very well, man. Coríntios, quando ele escreveu isso, e também falou sobre o cabelo. Mulheres, não pintarás o seu cabelo. É isso que ele fala. O pessoal fica em dúvida, né? Não falou isso não, irmãos. Eu estou testando, olha só. Mulheres, não vai cortar o cabelo não. Por que ele falou para as mulheres não cortar o cabelo? Porque naquela época a cidade de Corinto era uma cidade portuária, irmãos, espera aí. Naquele lugar haviam muitas mulheres que vendiam o seu corpo para conseguir lucro. E as mulheres que vendiam o seu corpo, isso é provado já historicamente. É arqueologia, irmãos. Eles concluíram, entenderam que naquela época as mulheres tinham cabelo curto, as mulheres que eram da vida, vamos dizer assim. Então as mulheres cristãs tinham que ter um diferencial. Qual era o diferencial? Deixar o cabelo crescer. Isso é fator cultural, entende? Tá? Então só estou fazendo uma prévia. Isso aqui é coisa de escola bíblica, tá, irmãos? Coisa de escola bíblica. Não vou me aprofundar muito nisso, mas é só para você entender. Agora vamos entrar no nosso maravilhoso texto do qual Paulo escreveu. A decisão de Paulo em falar sobre sujeição da mulher em relação ao homem, eu acabei de dizer que é uma coparticipação. É você entender, homem, que a mulher possui um peso nas decisões que você toma, que com certeza você não vai conseguir fazer isso sem a inteligência dela em muitos aspectos. A última palavra, irmãos, realmente o homem tem que ter, e vou dizer uma coisa, a mulher, quando ela percebe que o homem ele tem aquela abertura, puxa, eu vou ouvir você, mas eu vou fazer isso aqui. Não por teimosia, mas porque de repente ele está fazendo uma leitura diferente da questão. A mulher, quando ela sente essa firmeza no homem, ela fica segura. Ela quer segurança. Ela não quer um cara que, sei lá, você que sabe, vê o que você quer, vê o que você faz aí. Amor, mas o que você acha que é melhor? Não sei, sei lá. Irmãos, mulherada sofre com isso aí. Eu sei o que eu estou falando. Sofre. Porque a mulher precisa de uma pessoa que decida as coisas. Assim como o homem também não quer uma mulher que fique mandando nele. É tudo um equilíbrio. Tem que fazer assim, como assim? Como assim? Não, peraí, calma, chega com jeito. O homem tem que ser conquistado, irmãos. Assim como a mulher também. É tudo uma forma de conversa, de conexão. Isso é uma conquista que vai acontecendo gradualmente, porque a mulher tem alguns aspectos interessantes. A mulher possui um potencial acima da média. Quando eu falo sobre isso, eu fico enchendo as mulheres, né? Meu Deus, elas pensam, eu sou o máximo, né? Mas eu não tenho como falar o contrário, tá? Elas têm um potencial acima da média, incrível, uma incrível inteligência, elas têm uma percepção apurada e sensibilidade. São todas as características da mulher. Elas têm tudo isso. Só que elas precisam da figura masculina. Um dos maiores problemas de desestruturação familiar que acontecem é a ausência do pai. Uma abordagem da psicologia que aborda isso com muito mais precisão e profundidade é a psicanálise. A presença do pai é muito importante. O pai, ele se posicionar em relação ao filho, à filha, isso interfere, inclusive, profundamente na sexualidade da criança. Qual vai ser a definição, o caminho que ele vai tomar, tá? Deixa Deus falar ao teu coração. O homem possui força, senso de direção, o homem possui esse lado incisivo nas decisões, e isso a mulher precisa também. Cada um tem o seu parecer, a sua realidade, tá? A mulher, irmãos, ela tem dificuldade com direção, não estou dizendo todo mundo, tá bom? Mulheres, por favor, não fiquem chateadas comigo e nem joguem o sapato em mim. Mas assim, presta atenção. As mulheres, quando você fala para elas assim, faça um teste um dia, não é para me desmerecer as mulheres, mas é porque elas têm essa dificuldade mesmo. Fala assim para ela, amor, me explica como é que eu faço para chegar no mercado tal, mas me diga como que faz para ir a pé. Ela vai fazer assim, É desse jeito, Ela vai falar assim, você desce a rua, pega... Ela vai fazer, pega direita. Não é direita não, é esquerda. É ou não é? Por causa do senso de direção. Não estou falando todas, mas muitas têm essa dificuldade. Isso é inerente à mulher. O homem, ele não tem essa dificuldade, pode perceber. Por isso que é importante, irmãos, dentro do relacionamento, cada um entender. Agora, em contrapartida, o homem, ele toma as decisões pela razão e se sente na razão. E a mulher então olha para ele e fala, amor, será? Será? Quando ela fala será, a vontade dele, irmãos, é se jogar no chão. De tão chateado, nervoso que ele fica. Porque ele sabe que quando ela fala será, alguma coisa errada tem. Você confia nesse cara mesmo?
Eu não sei, eu achei ele muito estranho. Ele está fechando o negócio já. Ele vai fazer uma sociedade com o cara vai investir 70% do dinheiro na empresa, ele já está fechando, ele chegou em casa dando pulo, chegou em casa desse jeito de alegria, e quando ele entra dentro de casa, a mulher olha para ele e fala assim, eu não confio nesse cara, irmãos, ela desmonta o homem, mas que mulher triste, meu Deus do céu, só que a mulher, ela tem perceptividade apurada, ela quando olha para a circunstância, ela consegue fazer uma leitura que o homem não consegue. Homens, se rendam a ouvir mais sua esposa, se renda, seja humilde. Não, tá bom, eu vou repensar sim. Talvez ela não esteja certa totalmente, mas alguma coisa você vai ter que rever, porque ela está vendo alguma coisa. Não ignore a percepção da tua esposa, não ignore a percepção da mulher, isso é muito importante, tá? Quando eu olho para esse texto, irmãos, eu precisaria hoje de 2 horas para pregar, irmãos, mas não tem tempo. Eu só tenho mais alguns minutos, mas eu prometo que eu vou ser tão breve quanto possível. Ele coloca aqui alguns aspectos importantes, ó. Se ele parasse aqui, ele estaria sendo profundamente machista no seu discurso. Mas ele coloca esse aspecto que é o versículo número 22, sujeitem-se aos seus maridos, mulheres, sujeitem-se como ao Senhor, com humildade, porque o marido é o cabeça da mulher, deixa ele tomar a decisão mesmo, não tem problema não, vai, conversa, se ele não está se sujeitando, ore por ele, seja intercessora do teu marido, isso é lindo, irmãos, mulher que intercede pelo marido, sempre vai ter um marido de sucesso, pode ter certeza, interceda pelo teu marido, tá? É uma dica que eu te dou, interceda profundamente. Ele crescendo, você cresce também automaticamente. De sorte que assim como a igreja está sujeita, né, ele explica, olha o que ele diz aqui, ó, maridos, amem as suas mulheres. Quando uma mulher é amada, irmãos, automaticamente ela vai sentir prazer nessa submissão, de estar ao lado, submissão, ó, não é estar embaixo, é estar numa missão coparticipativa com o marido. E a mulher então, quando ela percebe que ela é amada, que ela é cuidada, que ela é respeitada, quando ela percebe que ela é a mulher da vida dele, quando ela percebe esses pormenores importantes, ela então se renderá naturalmente a uma submissão inteligente, responsável e também espiritual. Pontos importantes, porque eu preciso pular aqui, tá bom? E daí eu vou falar sobre as crianças lá, sobre os filhos, sobre honrar os pais. Vai ficar mais prático. Primeira coisa, trate as suas reações defensivas. Sabe que Gary Chapman, um grande escritor, ele também é psicoterapeuta e pastor. Gary Chapman escreveu o livro As 5 Linguagens do Amor. Se você não leu esse livro, eu te aconselho, leia este livro. Leia esse livro. Ele escreveu um outro livro chamado Você Agora Está Falando a Minha Linguagem. Na foto tem um rapaz com uma moça, ele falando no ouvido dela, é um casal. E ali ele elabora alguns assuntos importantes sobre relacionamentos, não só sobre casamento, relacionamentos de uma forma em geral. Olha só, ele diz assim, ó, ele conta uma história simples, que de repente está o casal deitado na cama assistindo televisão, estão os dois passando um momento prazeroso ali, só os dois conversando, batendo papo, falando sobre o dia, a mulher falando, ele falando e os dois conversando. De repente ela faz um comentário que dispara dentro dele, é um dispositivo dentro dele que dispara uma reação antagônica ao que eles estavam vivendo 10 segundos atrás. A mulher fala alguma coisa para ele, alguma cobrança talvez, alguma pergunta, qualquer coisa, nem foi a intenção dela sair daquele clima gostoso, mas ela tocou num ponto aonde ele de qualquer forma vai querer impedir que a pessoa entre, que o cônjuge entre, que o filho entre, ou seja lá quem for. Então quando a pessoa comenta, quando a pessoa comenta, a mulher faz o comentário, ele olha para ela e fala, como é que é? Não entendi o que você quis dizer com isso. Estava tudo bem 10 segundos atrás, eles estavam fazendo cosguinho um no outro, estavam dando risada. De repente a mulher faz um comentário, ele para assim, eu não entendi o seu comentário, mas você não confia em mim não? Já começa a desestabilizar, opa, mas não amor, não é isso não. Ou em outras situações, o marido chega ali, chega todo bonito assim, se apresenta para a mulher para poder sair com a gravata, todo lindão, e ela chega para ele e fala assim, a tua gravata está torta. Ele olha para ela e fala assim, você tem alguma outra boa notícia para me dar hoje ou não? É mais ou menos assim que acontece. Quando
alguém entra na área onde existe uma reação defensiva, automaticamente nós respondemos à altura. E você não quer perder a briga daí. Uma coisa, irmãos, que é difícil entender nos homens, né? O homem, enquanto ele começa a brigar com a mulher, discutir, enquanto a mulher não chora, ele não sossega o homem. Ele fica falando, e fica, aí ele vai, porque o homem também é inteligente, né? Vai, pega aqui, não sei o quê. Aí a mulher, quando a mulher começa a chorar, ele estufa o peito e fala assim: agora eu venci. Você viu quem que manda nessa casa, né? São coisas que não dá para entender, mas são coisas explicáveis, tá? E que não vem ao caso aqui tentar fazer você entender isso. Agora pense comigo, por favor. Para nós podermos soltar a presa quando nós estamos numa reação defensiva, nós precisamos de uma coisa só: humildade para reconhecer o que nós somos. Para reconhecer que nós temos debilidades, fragilidades, fraquezas, e lidar com isso, precisamos sermos humildes para reconhecer. A pessoa jogou, você não precisa lançar com a mesma intensidade. Não precisa. Sabe, irmãos, aí é que eu posso entrar já no próximo ponto. Estou correndo um pouquinho porque nosso tempo realmente não vai permitir ir mais longe, mas o que eu acredito que você tem que ouvir hoje já vai ser passado em o nome do Senhor Jesus. Segundo ponto, e já pegando um gancho com o primeiro, que é relacionado às suas ações defensivas, diz respeito a transformar as diferenças em recursos. Você não vai conseguir mudar essa pessoa. Não vai. Você pode orar por ela, e é bem provável que Deus fará coisas lindas na vida dessa pessoa, mas haverá ainda traços presentes nesse sujeito, seja a esposa, o marido, o filho, que ainda estarão presentes ali, e haverá necessidade, sogra também, sogro, né, tem todos esses vínculos familiares, haverá necessidade de você transformar essas diferenças em recursos para o teu crescimento. Porque assim, irmãos, olha para mim aqui, por favor. Alguém te irrita? Tem alguma coisa na vida daquela pessoa que te irrita? Pois é, pastor, vim fazer esse projeto de vida para Deus mudar aquela pessoa, sabia? Estou aqui 4 dias para Deus mudar essa pessoa. Eu tenho uma notícia para dar para você. Tem algumas coisas que você faz que também irritam outras pessoas. Todos nós temos. Não gosto do jeito dele. Sei lá. Porque existe uma construção na mente, na alma dela, que gera automaticamente, ela não precisa pensar, é um pensamento automático dentro de um sistema de crenças do sujeito que faz com que ele responda sem precisar pensar: não gosto de você. Eu olhei para aquela mulher, meu santo não bateu com o dela. Sabe aquela coisa do santo? Não sei nem porque o pessoal usa isso, mas não gostei daquela pessoa. Eu quero falar uma coisa para você. Pessoas olham para você e pensam do mesmo jeito. Então, peraí. Se existe similaridade de dificuldade de relacionamento, tanto de mim para com do outro para comigo, então eu posso transformar isso em recursos. Porque eu posso crescer com as diferenças. Viu, irmãos? Deixa eu falar uma coisa para você. Sem diferenças não há crescimento. Por isso que você casou com uma pessoa bem diferente de você. Por isso mesmo. Essa mulher podia ser mais assim. Ela não é mais assim. Deixa ela ser mais assado. Você deixa de ser assim um pouquinho e se assa um pouquinho mais. Assim como ela deixa de ser assada e fica assim um pouquinho. E isso vai criando um equilíbrio relacional quando nós temos maturidade, humildade para transformar as nossas diferenças em recursos positivos para o nosso crescimento relacional, principalmente familiar. Identificar as coisas que nos irritam é um passo importantíssimo. É você identificar coisas que te irritam. Isso me faz mal, é verdade. Por que será que me irrita? Então vamos analisar por que esse negócio me irrita. Isso, irmãos, é autoavaliação. É você se analisar. O filósofo dizia isso antes de Cristo: conhece-te a ti mesmo. Saiba quem você é. Eu creio, irmãos, que dentro do Evangelho eu não encontro uma outra prerrogativa. Nós precisamos entender aquilo que nós somos, reconhecer quem nós somos. O encontro real com a pessoa de Cristo acontece assim. Um grande homem de Deus chamado, o sobrenome dele é Grum, ele é alemão, agora me fugiu o nome dele, Anselm Grum, algo assim. Ele escreveu um livro
Eu li agora o livro esses dias, terminei de ler esse livro esses dias agora. Só um minutinho, irmãos, espera aí. Eu vou falar o nome do livro. Fragmentado. Fragmentado, algo assim o nome, tá? O ser fragmentado, lembrei. O ser fragmentado. Anselm Green diz assim, ó. À medida que o sujeito se encontra com a sua própria realidade contextual, com o seu próprio pecado, com suas próprias fraquezas, assume esse posicionamento, ele se aproxima profundamente de um relacionamento maior, mais íntimo com a pessoa de Jesus. Porque, sabe o que nós tentamos fazer? Eu preciso ser mais santo para Deus me aceitar, meu Deus, preciso ser mais santo, mais certinho para Deus me aceitar. Isso é liturgia religiosa. Nós aprendemos assim. E isso, irmãos, cria uma desestruturação que você não tem ideia. O relacionamento com Deus, irmãos, você é humano. Você não é perfeito. Você não é perfeito. Eu vou dizer uma coisa, irmãos, lidar com culpa é uma coisa muito difícil. Quando nós estamos dentro dessa realidade aí. Um dia eu quero falar só sobre isso. Eu quero um dia pregar só sobre culpa. E libertar a mente de muita gente, irmãos. Porque as pessoas estão criando uma exigência sobre si mesmos que eles não podem suprir. E Deus olha para você e fala assim, viu, eu conheço você. Eu sei de onde você veio. Eu sei tuas fraquezas. Não tente vencer isso aí sozinho. Deixa eu te ajudar. Deixa eu amar você, deixa eu abraçar você. Mas eu pequei de novo, filho, deixa eu amar você. O meu amor e a minha graça te libertarão e não você sozinho. Quem entende isso, diga amém, irmãos. Não é você sozinho. Nós estamos totalmente sujeitos, irmãos, a essa debilidade. Por isso que quando Paulo escreveu a sua carta aos Coríntios, no capítulo 10, não tem o texto aqui, mas no capítulo 10, verso 12 e 13, diz assim, ó, aquele pois que pensa estar em pé, cuide para que não caia. No verso 12, você pensa que está em pé, cuide para você não cair. Por que ele diz isso? Ele está falando claramente sobre aquele que se apoia na sua própria força. Pensa que está em pé, cuidado. Você só pensa que você está em pé. Agora eu estou firme, agora não, pode vir tentação, que eu chuto para lá, chuto para cá, nenhuma tentação me pega. Cuidado com isso. Cuidado. Aquele que, pois, que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Verso 13. Pois não veio sobre vós tentação que não fosse humana. Mas junto com a tentação, seja qual for, tentação financeira, tentação sexual, tentação relacional, no trabalho, tentação de tantas outras coisas, de temperamento, de tomar decisões impulsivas, não veio sobre vós tentação que não fosse humana, mas junto com a tentação o Senhor dará também o escape. Olha como Deus é maravilhoso. Não é você que cria o escape, é Deus. Quantas vezes você não se viu em situações que estava assim, meu Deus do céu, e agora, o que eu faço? Vou, não vou, meu Deus, me ajuda, não quero. E de repente, quando você vê, o telefone toca, alguém chega na tua casa, alguém liga para você, manda uma mensagem, e você percebe que tudo isso é uma forma de Deus gerar para você um escape, tá bom? Transforme diferenças em recursos. Eu tenho esse recado para te dar, em nome de Jesus. Um puxa de um lado, outro puxa do outro. Pais, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui importante. Porque eu preciso resumir, tá? Porque senão eu vou atrasar muito. Entenda o seu filho. O teu filho, ele precisa ser compreendido. Escute o seu filho, sua filha, seus filhos. Marido, entenda a sua esposa. Esposa, entenda o seu marido. Tudo o que ele viveu para chegar onde ele está e ser como ele é hoje, teve um motivo. A compreensão, irmão, o evangelho ele é construído assim, ó, nessa compreensão que gera um equilíbrio na relação, seja casamento, seja com os filhos, seja amizade, seja no trabalho, qualquer lugar, relacionamentos interpessoais, qualquer dimensão da vida. Terceiro lugar, então o segundo, transforma diferenças em recursos. Terceiro lugar, honre os seus pais. Se você tem os seus pais vivos ainda, eu vou dar um conselho para você viver bem, feliz. Honre os seus pais. E honrar os pais não está baseado somente em palavras. A base dessa honra são atitudes acompanhadas do que é verbalizado. Quando eu olhei essa cena, me chamou muita atenção. Porque uma grande crise que nós estamos vivendo é justamente essa.
Você não tem ideia a quantidade de pessoas que estão abandonadas nos asilos. Me lembro que uma professora uma vez na universidade falou assim pra gente. Tinha uma senhora no hospital onde eu atendia lá. E aquela senhora estava sozinha, os filhos não vinham visitar ela. Ela tinha vários filhos. Doente. Um paciente terminal. A professora disse assim, ó, ela não era cristã. Ela fez um comentário que me chamou a atenção. Ela disse assim, ó, provavelmente essa mulher não foi a melhor mãe do mundo, viu? Mas os filhos não têm o direito de fazer isso com ela. E sabe que isso me chamou a atenção, eu nunca mais esqueci. Os pais precisam ser honrados. Eles podem não ter sido os melhores pais do mundo, mas eles continuam sendo seus pais. Continuam sendo seus pais. Sabe que seus pais, eles têm autoridade para te abençoar. Abençoar você. Pôr a mão sobre você. Eu abençoo meu filho. Você já tem 60 anos, teu pai tem 90. Ele continua sendo autoridade para te abençoar, pôr a mão sobre você. Pai, me abençoa aqui, ora por mim. Honre os seus pais. No versículo de número 2, lá em cima, só quero acompanhar rapidinho aqui. Ele diz assim, vós filhos, sejam obedientes, né? Honra o teu pai e tua mãe. Olha o que Paulo fala, irmãos. Escreve isso nas tábuas da tua alma. Porque esse é o primeiro mandamento com promessa. Ele corre lá em Êxodo 20, pega o texto e coloca no Novo Testamento. É o único lugar onde eu encontro isso. Primeiro mandamento com promessa. Qual que é a promessa? Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Quer viver bem, tranquilo? Honra os teus pais com amor, honra. Mas minha mãe é tão difícil, meu Deus, meu pai é complicado, meu pai do céu. Honre o teu pai e a tua mãe. Verso 4, não, perdão. Verso 2, né, nós lemos, agora o quarto lugar, eu termino com isso. É muito fácil perder a paciência com os nossos filhos, né? Sabe por quê? Eu termino com isso. Porque nossos filhos, a nossa expectativa com relação aos nossos filhos é uma projeção. Você quer que o seu filho seja um vocêzinho, entendeu? Meu filho é um euzinho, em miniatura. Você tem que fazer igual eu, você tem que entender igual eu, você tem que ver a vida igual eu, não é assim? Sabe qual que é a criação mais saudável, irmãos, que existe? Uma criação rígida, eu não descarto a rigidez, tá? Em termos de colocar ordem, de fazer o que tem que ser feito. Uma criação rígida com flexibilidade. Isso é difícil. Ou sou rígido ou sou flexível. Ou eu faço ou não faço. Não. É possível sim. Seu filho errou, ele precisa ser corrigido. Porque quando ele crescer, irmãos, ele vai entender que o mundo gira em torno dele. Se ele errou, tem que ser chamado a atenção. Você errou com ele, peça perdão. Isso é flexibilidade. Filho, desculpa o jeito que o pai falou com você. Desculpa, filho, ter falado assim com você. Tenha paciência com seu filho. Sabe o que vai acontecer? O teu filho não é você. Teu filho é um ser independente. Então o teu filho cresce. Mas estou nessa figura aqui, ninguém me avisa, irmão. Você tinha que ter avisado. Pastor, você está na figura errada. Aí, obrigado. O teu filho, quando ele se depara com os conflitos naturais da vida, ele começar a se deparar, o que vai servir de preparo para ele é aquilo que ele viveu dentro de casa, os exemplos que ele teve, não o que você falou, os exemplos. Não adianta eu falar para o meu filho, filho, faça isso e fazer outra coisa, irmãos. Aí não adianta, né? Aí você vai ter problema. Mas se você fizer desse jeito e você equilibrar a rigidez com a flexibilidade, sabe como é que é a rigidez com flexibilidade, irmãos? Eu vou tentar exemplificar uma coisa aqui. Teu filho errou, você foi duro com ele, até te deixou brabo, chateado, irritado. Você se volta, depois que passou, não tente fazer o seu filho não ficar brabo, viu? O teu filho é um ser humano, ele fica brabo. Uma coisa que eu aprendi, irmãos, é permitir o meu filho elaborar as suas emoções. Quem entende isso, diga amém, irmãos, diga amém. Psicoterapia em grupo, vamos lá, irmãos. É permitir que o seu filho elabore as suas próprias emoções. Raiva, medo, tem medo? Não chora. Irmãos, o que é isso? O teu filho reprimir isso
vai gerar dentro dele consequências significativas, negativas. Quando você entende isso, irmãos, é muito simples, tá? A gente só tem que ter humildade para acreditar e viver. É você permitir-se ser rígido, como eu falei, e depois que o teu filho elaborou aquela raiva de você, e teu filho fica com raiva, viu? É raiva mesmo, fica tranquilo. Ah, sei lá, seria bom se meu pai fosse embora e nunca mais voltasse aqui. Eles falam isso, irmãos. Eu falava isso da minha mãe. Falava, irmãos. Falava, minha mãe podia sumir, sabia? Porque ela fica brigando comigo. Filho, é normal. Deixa ele viver a raiva dele. Depois que passou, aquilo sedimenta, irmãos, nas águas rasas da consciência do teu filho. Ele tem uma consciência já. Dilui, daqui a pouco ele vem perto de você, igual aqueles gatinhos assim, né? Vai se arrastando assim. Porque ele quer o teu carinho, ele sente segurança em você. Nessa hora, abraça ele. Aperta ele. Para ele saber que você corrige ele, porque você o ama. Está dado o recado, irmão? Se coloca de pé, porque o nosso tempo acabou. Em nome de Jesus, coloca de pé, por favor. Tua vida nunca mais vai ser a mesma. Obrigado, pessoal do som aí. Deus abençoe, Douglas. Obrigado, Diego. Pode tirar lá, tá? Obrigado. Tua vida vai mudar a partir de hoje. Em nome de Jesus. Vai mudar sim. Reative a esperança no teu coração hoje, em nome de Jesus. Seu filho não é um caso perdido, não. Teu marido também não é. Porque Deus pode restaurar qualquer coisa, irmãos, qualquer situação. Ele pode curar, Ele pode tratar, Ele pode devolver a esperança, a vida, a força. É isso que Ele faz, sempre. Segura a mão da pessoa que está ao seu lado, por favor, agora. Quero só fazer uma breve oração. Isso. Quero fazer uma oração. Isso, pode fechar o corredor. Eu não dei as boas-vindas para os visitantes ainda, mas vou fazer já, tá? É que o pessoal chega atrasado às vezes e daqui a pouco a gente já faz isso. Segura a mão dessa pessoa. E você está segurando a mão de alguém que pode ser que esteja passando uma situação pior que você. Você está segurando a mão de alguém que pode ser que as demandas dessa pessoa sejam tão profundas. Ou talvez não essa pessoa, mas alguma outra que está do teu lado, bem próxima aí. Ela precise mais de intercessão do que talvez você mesmo. Por isso agora, irmãos, eu quero pedir que você feche os teus olhos. E sabe o que eu vou sugerir para você agora? Um compromisso sério com a pessoa do Senhor Jesus. Você vai entregar a tua vida para Ele agora, homem de Deus. Mulher, você vai entregar a tua vida para Jesus. Teu coração para Ele. E vai deixar Ele ser Senhor da tua vida. O lar onde Jesus é o Senhor, Ele dá certo. Ele se ajusta. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante da Tua presença a vida desse homem e dessa mulher que está vivendo, Senhor Deus, um momento difícil, uma luta, uma tribulação terrível, por qualquer que seja o motivo. Senhor, nesse último dia de campanha, de projeto de vida, Pai, eu peço que o Senhor estabeleça o Teu reino no coração de cada uma dessas pessoas, Pai. Venha o Teu reino mesmo, Senhor, pode vir. Estabeleça no meu ser, na minha vida, na minha esposa, na minha casa, no meu filho Felipe também. Na vida, Senhor Deus, dos meus parentes, Pai. De todos eles, estabeleça o Teu reino na nossa vida, Pai, como igreja. Não queremos, Senhor Deus, nos prender somente a esses 4 dias de campanha, mas queremos, Senhor Deus, de projeto, mas queremos estender isso para o resto de nossas vidas, Pai. Estar buscando Tua presença, buscando Tua face, nos humilhando, buscando e gerenciando muitas vezes nós mesmos, Pai. Não nos impedindo, Senhor Deus, de muitas vezes sermos vulneráveis, não, mas sermos, Senhor, humildes o suficiente para entender que nós somos falhos sim, que somos frágeis sim, e que precisamos depender de Ti 100%, meu Deus, nos ajude, Pai. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, Pai. Nós erramos muito, muitas vezes até sem intenção já estamos errando. Por isso, ó Deus, perdoa-nos, limpa-nos, Pai, porque sabemos que somos aceitos pelo Teu amor e Tua graça. Assim nós oramos em nome de Jesus. E para a glória do Teu nome, Senhor, nós Te agradecemos. Amém e graças a Deus. Amém, amém. Solta a mão do teu irmão um pouquinho. Isso. Eu quero pedir para meu pai subir aqui rapidinho, pastor Gil, sobe aqui rapidinho.
Depois nós vamos, nós temos que cantar parabéns, fazer oração pelas famílias aí rapidinho, vamos terminar. Mas irmãos, hoje eu quero honrar o pastor Gilson aqui, meu pai. Durante esses últimos 3 anos, ele tem cuidado com um amor da minha mãe, irmãos, que últimos 2 anos, na verdade, né, que se intensificou por causa da saúde dela. Ele tem cuidado da minha mãe com um amor, irmãos, assim, imensurável. Sabe, irmãos, eu quero falar uma coisa para vocês importante, talvez ninguém saiba. Irmãos, eu tenho condições de pagar uma pessoa para cuidar da minha mãe, sim. Tenho, sim. Cuidar da minha mãe 24 horas, se fosse preciso. Mas meu pai faz questão de cuidar dela. Quero falar uma coisa, pai. Você é um exemplo para mim, pai. Em tudo, viu? Um exemplo para mim. Um exemplo para o meu casamento. Um exemplo para a minha vida. Minha mãe está sentadinha lá atrás. Ela está com a saúde debilitada por enquanto, porque eu creio num Deus de milagre, irmãos. Deus está fazendo a obra. Mas meu pai está cuidando dela 24 horas por dia. 24 horas por dia. E eu queria honrar meu pai aqui, dizer para ele que eu amo muito ele e minha mãe, que são as pessoas mais importantes na minha vida depois de Jesus. Meu pai, minha mãe, minha esposa, meu filho, são essas pessoas. Eu queria pedir que você me ajudasse a orar por ele. Sabe, irmãos, não estenda a mão ainda não, só um pouquinho, eu quero falar uma coisa. Ele faz o culto de terça-feira, ele visita ainda, irmãos, eu não sei nem como é que ele consegue, por causa da correria, do cuidado com a mãe, cuidado com a casa. Ele quer fazer tudo, irmãos, porque ele gosta de cuidar da minha mãe, cuidar de tudo. E muitas vezes ele ainda acha tempo para visitar, irmãos, para atender pessoas. Quero falar uma coisa, irmãos, eu defendo esse homem aqui, ó, escuta bem, todo mundo que está aqui, de unhas e dentes. Eu falo isso como filho, irmãos, defendo, porque eu sei o que ele passa. Eu sei o que ele está vivendo agora, mas eu já sei que a vitória já é dele também, em nome de Jesus. Estenda suas mãos para cá. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero abençoar o meu pai, e minha mãe também que está lá, que não pode vir até aqui agora, Senhor, mas quero em especial agradecer ao Senhor por Ele estar cuidando tão bem da minha mãe, meu Deus. Tão bem da mamãe, meu Deus. Como desde o começo, ó Deus, quando nós tivemos que enfrentar, ó Deus, o diagnóstico e tudo isso, Ele tem amado, cuidado, Senhor Deus, e feito o que a Tua palavra diz. A honra que é dele, Senhor, não será tirada. Por isso eu oro, ó Deus, e peço que o Senhor fortaleça o meu pai. Fortalece ele, meu Deus, de uma forma tremenda e poderosa, para que ele continue firme nos cultos de terça-feira, Senhor Deus, orando, intercedendo pela igreja, e que o Senhor levante cada dia mais pessoas para estar com ele aqui na terça-feira, para orando, buscando, intercedendo por mim, pela igreja e por todo mundo. Enquanto estou lecionando, trabalhando, ele está aqui orando, intercedendo, Pai. Por isso eu coloco ele na Tua presença e peço que o Senhor o abençoe e o fortaleça, este grande evangelista, Pai, que o Senhor levantou. Hoje há muitos pastores, Pai, que foram evangelizados por ele, muitos pastores que passaram pelas mãos dele, e isso, ó Deus, é uma grande honra, Pai, para ele. Mas eu oro pedindo que o Senhor hoje, neste dia, neste momento, neste tempo que ele está vivendo, fortaleça ele, dá saúde para minha mamãe, Pai, para os meus pais, dá toda a saúde que eles precisam, para que possamos juntos, ó Deus, estar até a volta de Cristo. Em nome de Jesus, nós como igreja oramos e abençoamos o Teu servo para a Tua glória. Amém e graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Deus abençoe, Pai. Deus abençoe. Como eu te amo. Amém, Pai. Amém, Pai. Abençoe, Pai. Amém, irmãos. Glória a Deus. Quando nós viemos para cá, muitas pessoas estavam do meu lado, irmãos. A gente veio para cá, muitas pessoas vieram com a gente, mas quem veio comigo aqui me dando apoio, primeiramente meu pai, minha mãe, minha esposa, meu filho. O Sérgio aqui da bateria veio, acreditou no projeto, o Walter, o Ricardo, a Kátia. O pessoal que veio, depois foi chegando mais gente, irmãos, e foram agregando com a gente. Agradeço a Deus pela vida de todos, mas quem nesse começo, irmãos, enfrentou mesmo foram essas pessoas, e outros talvez que eu não mencionei aqui, mas essas pessoas mais próximas que disseram: eu acredito em você, Ricardo, eu acredito no que Deus colocou na tua mão. Está aqui, irmãos, o resultado, glória a Deus por isso. Você está aqui, tua vida está sendo abençoada, e eu sou profundamente grato a Deus pela sua vida, em nome de Jesus.